Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. Irmão Eli Soriano, eu só queria fazer uma pergunta sobre o batismo. Eu tenho umas dúvidas. Eu queria saber o seguinte, se a pessoa, quando ele mora com a mulher já há alguns anos, se para poder batizar, tem que ser casado. Porque algumas igrejas que eu já vi por aí, se não for casado, não batiza. E às vezes muitas pessoas têm aquela sede de batizar. E se a gente já for batizado de uma outra igreja, por exemplo, se para se tornar membro da igreja de Deus, se a gente precisa fazer um novo batismo, ou se permanece no velho batismo. Se o batismo é um só. É só isso a minha pergunta. Obrigado. Irmão José, obrigado por sua participação. Primeiro, irmão José, está ensinamento das igrejas evangélicas. Eles são chamados evangélicas, mas infelizmente o ensinamento deles não são evangélicas. É contra do evangelho de Cristo, o verdadeiro evangelho de Cristo. Porque não é proibido por Senhor de batizar um membro que não é casado. Não tem versículo na Bíblia que proíbe a igreja verdadeira de batizar um homem ou uma mulher que não é casado, a mulher ou a homem dele ou dela. Por quê? Vamos ler. 1 Coríntios 7:13. E se alguma mulher tem marido incrédulo e ele consente em habitar com ela, não se separe dele. Na igreja verdadeira, no primeiro século, tem mulher que o marido é incrédulo, significa o marido dele não é membro da igreja. Agora, de acordo com a palavra de Deus, se alguma mulher tem marido incrédulo e ele, o incrédulo, consente em habitar com ela, não se separe dele. Imagine, né? Tem membro verdadeira igreja no primeiro século com membro mulher que o marido não é membro. Como tornar membro a mulher com o marido incrédulo? Como tornar membro? É batizado. Porque os apóstolos batizaram as mulheres com o marido incrédulo. Porque pode batizar. Mas, pode casar? Não. Se uma mulher tem marido incrédulo, não pode casar na igreja. Não pode. Os apóstolos não podem casar um incrédulo ao que crente. Eles não podem casar. Vamos ler a princípio explicado por apóstolo Paulo, 6:14 de 2 Coríntios. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Pode unir ou juntar a luz ao trevas. Cristo tem concórdia com Belial, que é ídolo, não é verdadeiro Deus? Não. Como também não pode a injustiça unir a justiça. O que eu quero dizer? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Não pode. Você é apóstolo, como apóstolo Paulo. Você vai casar um incrédulo, a mulher crente. Ou você vai casar, unir uma mulher
incrédulo com um homem crente que é membro da igreja? Não. O casar não pode acontecer entre um incrédulo e crente. Não pode. Mas não é proibido por uma mulher de habitar com um homem incrédulo. A palavra é, se alguma mulher tem marido incrédulo e ele, o homem, consente em habitar com ela, não se separe dele. Pode permanecer vivendo como marido e mulher, mas sem casar. Por quê? Os apóstolos não vão casar ou unir um incrédulo ao membro crente na igreja de Deus. Meu ponto, irmão, é esta mulher mencionada em 7:13 de 1 Coríntios é crente, membro da igreja, mas o marido dela é incrédulo. Como nós devemos pensar? Eles não são casados. Por quê? Um é incrédulo, a mulher é crente, está na igreja, membro da igreja. Como membro, é batizado, mas o marido não é batizado. Significa, pode batizar uma mulher que não é casado? Ou vice-versa, pode batizar um homem que não é casado? Vamos ler 1 Pedro 3:1. Semelhantemente vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres. É natural, na primeira igreja, no primeiro século, tem mulheres que os maridos não obedecem à palavra, mas a administração da palavra de Deus às mulheres, semelhantemente vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres. Por causa do procedimento, boa companhia que as mulheres crentes estão fazendo a seus maridos que não obedecem à palavra, os maridos podem ser ganhos sem palavra pelo procedimento boa de suas mulheres. O que eu quero enfatizar, irmão José, a primeira igreja verdadeira tem mulheres batizados, por isso é membro, mas os maridos delas são incrédulos. Eles não são casados, porque não pode casar ou unir um incrédulo ao um membro crente na igreja. Por isso, o ensinamento de aqui, que proíbe um homem ou uma mulher de ser batizado, deve casar primeiro, é contra o ensinamento do Evangelho. Tem maridos e mulher que não é casado, irmãos. Sabe? Maria e José. Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo na carne, não é casado, mas é batizado. Talvez os pastores aqui não sabem isso. Vamos ler a história. Mateus 1:18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido
do Espírito Santo. Qual é o estado de Maria e José? Maria é desposada com José. Não ainda casada. Não tem casamento que aconteceu ainda. Porque namorados e namoradas por enquanto. A palavra ou a história é, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. E José, como José, seu esposo, era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Ele dará à luz filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso, disse o anjo ao José, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenará e casou Maria. Irmão Rodel, é correto? Não. Não. Não é correto, né? Não. Vamos de novo, irmão Rodel. E José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. Recebeu Maria. Não tem casamento que aconteceu. Por isso, José e Maria viveram sem casar, sem casamento. Por quê? Agora, neste tempo, José não pode casar mais Maria, porque está grávida. É proibido na lei de israelitas um homem de casar com uma mulher desgraciada, uma mulher que é grávida, que você não tocou ainda, mas grávida, é proibido para os israelitas de casar. Vamos ler 21:14. Viúva ou repudiada ou desonrada ou prostituta, destas não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher. A palavra ou a ordenança de Deus para os homens israelitas, viúva, repudiada ou desonrada ou prostituta, destas não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher. Por isso, quando José soube que Maria agora é grávida, ele planejou de deixá-la secretamente, porque ele não pode mais casar, porque é desgraciada ou desonrada. Imagine, vai ter grávida. José não ainda tocou Maria, mas é grávida. Mas José não sabe o que o anjo do Senhor deu notícia para Maria. Antes de José saber, Maria é grávida ainda. Por isso a decisão de José é deixar Maria. Mas o anjo do Senhor, ele ensinou, ele diz, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. É uma coisa maravilhosa,
Maria é uma virgem, mas gerou, pelo poder do Espírito Santo, gerou nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é grávida, mas o que o anjo do Senhor diz a José? Receber sua mulher Maria. Não temas receber Maria. Por isso, em 24, José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a mulher. Não tem casamento. Por isso, eles viveram juntamente sem casar. Agora, se os pastores aqui vai encontrar os pais de nosso Senhor Jesus Cristo, eles não vão batizar, porque não é casado. Tolice, ensinamento tolo. Tem maneira de viver sem casar, irmãos. A Bíblia diz em 15 de Gálatas 3:15. Vamos ler? Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Uma aliança pode ter força, mesmo que seja meramente humana. Por isso, irmãos, a aliança feita entre José e Maria antes de Maria é achado por José grávida. Eles têm aliança. Esta aliança, sem casar, permanece entre eles. O marido José permaneceu honesto a Maria. Maria também para José. Viveram sem casar. Por isso, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Há muitos exemplos na Bíblia para uma mulher e um homem que pode viver como mulher e homem sem casar. Especialmente, o que vai casar é a igreja falsa. Igreja que ensina outras doutrinas que a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. O que eles vão fazer são nada. Mesmo que ele vai casar vocês, diante de Deus é nada. Marcos 7:7, vamos ler. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Se uma igreja ensina preceitos de homens, não totalmente a palavra de Deus, acrescentando as doutrinas com preceitos de homens, todas as coisas que eles vão fazer, mesmo a adoração deles é em vão, o casamento deles é vão também. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vamos dar exemplo. Se você é casado no católico, você vai submeter a si mesmo aos pastores evangélicos aqui. Eles vão perguntar, você quer ser bautizado? Sim. Você é casado? Sim. Quando? 1900. Que casou você? A Igreja Católica. Eles vão casar porque é casado? Vou perguntar. O casamento pago é válido? O verdadeiro casamento não tem pagamento? Mas você casou em um casamento pago? É errado. Porque o verdadeiro evangelho não deve ser pago. 11:7 de 2 Coríntios. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque eu pregava o evangelho de Deus para vós gratuitamente. O evangelho é gratuito. Não tem pagamento. Você é casado numa igreja que
que pede pagamento. Basta para o pastor batizar você. Onde está a lógica? Não tem dúvida. Você pode ser batizado porque você vai responder, sim, pastor, eu casado. Casado onde? Que casamento que você recebeu? Casamento do Batista, que ensina proibição de porco? O casamento dos muçulmanos? O casamento dos católicos? O pastor vai batizar você. Se você vai dizer, eu não casado, não pode batizar, casar primeiro. Onde? Eu prefiro dizer, não casado, do que casado por uma igreja falsa. Entendeu, irmão José? Com certeza, compreendi sim. Compreendi. Bom de permanecer não casado, melhor é permanecer não casado do que casado pela igreja falsa. Porque todas as coisas que uma igreja falsa, que ensina doutrinas, são preceitos de homens, de acordo com nosso Senhor Jesus Cristo, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, como também as igrejas evangélicas aqui. Eles requerem de você ser casado antes de batizar você. Isso não é justo, não é correto. Por quê? Na igreja verdadeira, no primeiro século, tem membro, não é casado, mas batizado. Os apóstolos batizaram os crentes sem casar. Por que sem casar? Porque o homem dele, o marido dela, é incrédulo. Como podiam os apóstolos casar ou unir, fazer casamento entre um incrédulo e um crente? Não pode. Um bom exemplo é Maria e José. Não há relata na Bíblia nenhuma que eles casaram. José não casou Maria. Maria também. They live honestly without casamento. Eles viveram juntos honestamente, sem casamento. Sim. Mas, para a segunda pergunta do irmão José sobre o batismo, é verdade, irmão José, que tem um batismo só. Mas o batismo que é um só, onde está? Está na igreja onde você é batizado antes? Vamos descobrir a verdade. Efésios 4, 5, irmão Rodel. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Claro, né? Onde está o batismo que é um só? Apóstolo Paulo menciona coisas verdadeiras. Há um só corpo. Lembrar, irmãos, há um só corpo. Não dois, não três, não quatro, não milhares, não. Há um só corpo. Onde está também há um só Espírito que dá vida ao corpo. Vamos descobrir primeiro qual é o significado do corpo que é um só. Colossenses 1:18. Também ele é a cabeça do corpo, da igreja. O corpo é a igreja verdadeira. Dentro da igreja ou do corpo está o Espírito. Como também o chamado, o chamamento do Senhor, uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Onde está o um só batismo? Dentro do corpo ou da igreja verdadeira.
12:13 de 1 Coríntios, vamos ler. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. É claro, né? Os primeiros cristãos, apóstolo Paulo falando a eles, disse, em um só Espírito, fomos todos nós batizados em um só corpo. O batismo deles aconteceram em um só corpo, quer ele é judeu, ou grego, escravo, livre, qualquer nacionalidade. Todos os primeiros cristãos são batizados em um só corpo ou em uma só igreja. O que eu quero dizer, irmão José? Verdadeiro batismo, que é um só, está na verdadeira igreja ou no corpo. Mas você é batizado fora do corpo, fora da igreja de Deus. Como você pode dizer, irmão Soriano, irmão Eli, pode batizar de novo? Não, irmão. Não deve dizer, pode batizar de novo, porque o que você recebeu não é o verdadeiro batismo. Isso é nada, nada. É? Vão 7:7 de novo, irmão Rodel. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Se uma igreja ensina doutrinas e preceitos de homens, todas as coisas que eles vão fazer são consideradas vão. Batismo, vão. Adoração, vão. E todas as coisas que eles... Oração, vão. Devoção, em vão. Né? Votos, em vão. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Os casamentos é vão. Batismo é vão. Como pode contar o batismo para dizer, irmão José, precisa de batizar de novo? Você não pode dizer isso, batizar de novo, porque você ainda não é batizado. Porque o que aconteceu a você é em vão. Entendeu, irmão José? Sim, agora eu entendi. É verdade. Graças a Deus.